Escolha um anzol com características próprias para o atado de uma ninfa, como esse da Funny Mill. Para o atado de um anzol número 14, eu uso a linha 8/0. Inicie a colocação do fio de atado sem necessidade de colocar muitas voltas. Procure observar que eu sempre deixo um espaço próximo ao olhar do anzol. É onde eu vou finalizar a mosca. Escolhi essa cor de fio de atado já pensando na finalização, na cabeça da mosca, pois assim eu vou poder combinar com o dubbing que eu escolhi. Vou utilizar um fio de arame de cobre para fazer a segmentação do corpo do inseto, do abdômen do inseto, que também servirá para proteger as cerdas da pena de fazão que usarei. Prenda o arame de cobre com poucas voltas com fio de atado. Assim você vai poder ajustar, colocar ele na posição mais adequada. O próximo passo será a montagem da cauda da ninfa. E para isso, eu vou selecionar algumas cerdas da pena do fazão. Para anzol número 14, selecione aproximadamente 7 ou 8 cerdas da pena de fazão. Será o suficiente para você fazer a cauda. Evite uma quantidade maior, pois isso pode tornar o corpo muito volumoso. Dependendo da qualidade da pena de fazão, pode acontecer de algumas pontas não estarem perfeitamente alinhadas. Isso não será problema algum. Use a haste do anzol para poder medir o comprimento da cauda. Observe que eu estou usando como referência o olhar do anzol, ao pinçar com o dedo indicador e polegar o ponto de montagem que vou usar, que é este ponto de montagem na parte final e reta da haste. Posicione a pena de fazão sobre a haste do anzol e fixe com poucas voltas. Fazendo assim, você poderá ajustar o comprimento total da cauda de modo que ela tenha 2/3 do comprimento da haste ou o seu comprimento total. Observe que ao puxar as cerdas da pena de fazão para frente, eu ao mesmo tempo estou ajustando o comprimento que eu desejo para a cauda, bem como ajustando o fio de atado. Ele está ficando mais tenso. Aproveite esse momento agora para você verificar se a cauda está definitivamente no ponto que você vai finalizar e se as cerdas estão para cima da haste. Se for o caso, faça alguns ajustes. Posicione as cerdas, porque de agora em diante nós vamos fazer a montagem do corpo. E quando o corpo for montado, esse tipo de ajuste não poderá mais ser feito. Para o corpo dessa ninfa, você pode separar apenas 6 cerdas da pena de fazão. Mais do que isso, o corpo tende a engrossar muito. Menos do que isso, pode correr o risco de uma cerda dessas arrebentar e assim comprometer a possibilidade de você fazer um corpo bem uniforme. A montagem do corpo será feita sobre as penas usadas para a montagem da cauda. Corte o excedente e guarde de modo que você possa depois fazer uso para a montagem do estojo das asas, também chamado de wing case. Posicione o material de atado e prenda-o com apenas uma, no máximo 2 voltas, pois você vai fazer ajuste nesse momento. Basta puxar as cerdas para trás e assim estará alinhando suas pontas com o corpo da mosca. Agora, continue levando o fio de atado para a frente do olhar do anzol e você estará fechando o corpo da mosca. Observe que ele tende a ficar cônico. Segure as cerdas da pena de fazão com o dedo indicador. A cada volta você segura e completa a volta. Segura, completa. Evita com esse movimento que qualquer uma dessas cerdas possa se arrebentar. Observe também que, naturalmente,
o corpo tende a ficar cônico porque essa é a parte mais espessa da cerda da pena de fazão. E a conicidade vai acontecendo naturalmente. Prenda, bastam 2, 3 voltas atrás e agora passe para frente. Com mais 2 ou 3 voltas é o suficiente para que você possa cortar com segurança. Uma vez feito o corte, o próximo passo é fazer a segmentação com o fio de cobre. Enrole o fio de cobre sobre o corpo da mosca no sentido contrário que você enrolou as cerdas da pena de fazão. Lembrando de fazer o devido espaçamento, como se fosse o abdômen do inseto. Fixe o fio de cobre com apenas 2 ou 3 voltas. Mais do que isso não é necessário. Leve para frente e assim você vai poder agora encostar a ponta do bobbin e girar o arame de cobre até que ele se quebre. O próximo passo é a montagem do estojo das asas do inseto. Para isso, eu vou fazer uso da sobra da pena do fazão, que eu havia cortado anteriormente, e vou pegar mais uma sequência igual, de modo que fique com as mesmas proporções. Se eu utilizei 6 cerdas para fazer o corpo da mosca, eu vou utilizar também 6 cerdas a mais para poder juntar e fazer o estojo das asas. Uma vez separadas as cerdas que você vai fazer uso junto com as outras, junte as duas, formando um único conjunto. Junte pela parte mais grossa da pena, onde estava presa no talo, onde estava presa no rack. Essa é a parte mais resistente e que vai dar mais durabilidade para a sua mosca. Com as duas peças agrupadas, você vai fazer um corte que tem como objetivo alinhar as cerdas do fazão para que você possa prender no anzol. Junte, posicione sobre a haste do anzol e fixe na posição do primeiro terço. Observe, eu vou medir agora, rebatendo para frente e, se for necessário, fazer a correção como essa agora. Ao rebater as penas para frente, você vai poder ter noção da proporção do estojo das asas e, assim, definitivamente fixá-lo em sua posição. Leve o fio de atado até próximo do olhar do anzol e volte novamente para que possa, assim, fazer a montagem do tórax da mosca. Veja na descrição do vídeo a lista do material de atado e assim poderá tirar suas dúvidas. Vou aplicar cera no fio de atado. No caso, estou usando esse, da marca Orvis. Você pode usar de uma outra marca. Vai facilitar muito o meu trabalho, pois eu vou fazer uso de um dubbing feito de material sintético. É um material também da Orvis chamado Antron. Escolhi a cor próxima do laranja para fazer o tórax dessa variação da Pheasant Tail. Tire sempre pouca quantidade. Não inicie a colocação do dubbing utilizando muito material. É preferível começar agora colocando uma pequena quantidade para que você possa ter controle do material a ser utilizado. Principalmente em anzóis pequenos, como 14, 16, 18, imagine então o anzol número 20. Enrole o dubbing até chegar próximo do olhar do anzol. Depois verifique a necessidade de você colocar mais material. É assim que eu vou fazendo. Vou colocando pouca quantidade e aos poucos eu vou chegar até onde eu quero. Procure fazer um tórax que tenha um volume maior do que a parte mais próxima do abdômen do inseto. É essa a sua característica. Ao rebater o encase, ele vai cobrir a parte referente ao tórax e fazendo a silhueta mais próxima do natural do inseto. Com o tempo, você vai adquirindo experiência e vai conseguir fazer o tórax numa proporção adequada e coerente para a montagem da sua mosca, principalmente nesse momento final,
onde eu estou colocando mais uma pequena porção, para que assim, ao rebater o encase, eu consiga definitivamente ter a proporção que eu desejo. Para a montagem das pernas do inseto, vou fazer uso de uma pena chamada Indian Rain Saddle, também chamada de Indian Rain Back. Selecione da pele da ave as penas finais. Elas são maiores, são mais arredondadas, como essa que eu vou lhe mostrar agora. Descarte a penugem. Essa penugem não será utilizada. Selecione e separe a parte nobre da pena. Essa sim vai servir para o nosso propósito. Essa pena também é conhecida como soft record. Separe de cada lado da pena uma quantidade de cerdas que você considerar necessário para fazer as pernas do inseto. A quantidade de cerdas que eu vou separar, basta ter a medida aproximadamente referente ao tórax da mosca que você está montando. Por isso, eu vou rebatendo as cerdas calmamente para frente, rebatendo esse conjunto aos poucos, até encontrar uma proporção dentro daquilo que eu desejo para fazer as pernas para o lado esquerdo e o lado direito da mosca. Uma vez que eu tenha essa medida bem definida, eu vou descartar a ponta da pena e vou posicionar esse conjunto sobre o tórax. Essa silhueta em V vai ficar voltada para trás. E você, ao rebater o tórax para frente, ela será coberta. Veja bem, esse é o tórax. E sobre ele tem o estojo das asas, chamada wing case. Você vai encaixar o V, você vai encaixar as penas e revestir e cobrir as penas, trazendo o wing case para frente. Não se preocupe com o comprimento das pernas. Eu vou prender com apenas 2 voltas e agora eu vou puxando o rack da pena calmamente até encontrar a medida que eu desejo. Faça isso com cuidado. Gire a mosca para um lado, gire a mosca para o outro, verifique se está no tamanho que você quer. Se quiser encurtar um pouco mais, essa é a hora do ajuste. Uma vez definido, trave o fio de atado, rebata o conjunto para trás e faça o travamento no olho do anzol. Uma vez travado o fio de atado e as proporções estando coerentes da forma que você deseja, pode cortar rente ao olhar. Posicione a tesoura no ângulo do olho do anzol o mais rente possível da pena e faça o corte. O que sobrar, você posteriormente pode ir cortando. Uma vez cortado, chegou a hora de finalizar o atado, formando assim a cabeça. Dê quantas voltas de fio de atado for necessário, até que você possa concluir fazendo um nó de finalização, também chamado do nó com a ferramenta Whip Finish. Como é um momento de finalização do atado, você deve dar a quantidade de voltas necessárias para que você tenha a cabeça bem formada, bem moldada, o suficiente para que você encerre o atado e logo em seguida possa aplicar resina, também chamada de head cement. Uma vez finalizado o nó, você pode cortar o fio de atado o mais rente possível e agora sim aplicar sobre o encase e sobre a cabeça da mosca a resina que eu chamei agora há pouco de head cement. Essa resina fortalece o estojo das asas, bem como o fio de atado. Espero que esse vídeo lhe ajude em seus futuros atados e até a próxima!